Vamos dar início aqui, então, né? Chamar aqui a Jennifer Nascimento, nossa pernambucana, paulistana, guarujaense, das bandas de toda... E ela é paulista, porque ela nasceu na cidade que chama Paulista. É isso aí. Paulistense lá? Ó, que legal. Então, uma salva de palmas para a Jennifer Nascimento. Aproveitar enquanto pode bater palma, que daqui a pouco vai ser proibido bater palmas, né? Vocês viram uma entrevista em Londres, né, na Inglaterra, alguns lugares na universidade e tal. Vocês viram isso? Vai ser proibido bater palma. Não é de bom tom, é. Vai ficar engraçado esse negócio, né? Alô? Isso aí. E agora, na banda esquerda, olha, você ficou na direita, na banda esquerda, mas é dependendo de quem olha, né? De quem está vendo, entendeu? Uns assim, ó, fica na esquerda, fica na direita. Serginho Poeta, meu parceiro. Uma salva de palmas, Serginho Poeta. Nascido também em Jaboatão, na cidade de Garanhuns. Não, estou brincando, nasceu no Capão Redondo. O Serginho foi o cara que mais morou em São Paulo. Você conhece alguém que morou em vários lugares assim? Então eu brinco com ele que eu falo que o Serginho é o cara que mais morou em São Paulo. Morou, onde você imaginar ele morou. Perus, morou em Perus. Fugindo do oficial de justiça, é só. É isso aí, gente. Olha que bacana estar com vocês dois aqui nessa cadeirada, né? E também dar boas-vindas, né, ao pessoal do Sinésio, que estivemos lá, né? A Cris, o professor Lucas e os nossos alunos, né, do EJA e do Fundamental, não? Do EJA. Todo mundo aqui é do EJA? Ó, da noite, então. Vocês são da noite. Nós estivemos lá segunda-feira, fizemos um sarau lá, foi maravilhoso, no Sinésio Rocha. E, então, o Conversa Vai, Conversos Vem, a gente, por fazer sarau e tal, e no sarau a gente não tem tempo de conversar, de falar sobre o poema, às vezes se debruçar, acariciar, xingar o poema, né? Então, não dá tempo. Então, então por isso que a gente... começamos a fazer lá em casa, né? Essa proposta lá de casa, na garagem de casa, o Conversa Vai, Conversos Vem. E aí a gente vai batendo papo e vai surgindo um verso no meio da conversa, e aí a gente solta aquele, né? Vai interferindo no poema do outro, vai dialogando. Esse é o nosso... Então, se também tiver alguém aí, de repente lembrou de um verso e está com vontade de interferir na conversa aqui, pode entrar, que é Conversa Vai, Conversa Vem, né? Esse é o nosso diálogo. E estamos aqui, então, Serginho Poeta, né, que lançou recentemente, 2017? 2018? 2017. Poeta de Esquina, né? No passado, tinha lançado... eu e ele estivemos juntos também, ó. A lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Como é que é? Dois corpos não cabem no mesmo... Né? No mesmo espaço, é ao mesmo tempo. Aí a gente brincou, está provado que cabe aqui, ó, né? Pelo menos no mesmo livro cabe. Então, de um lado é Binho e do outro lado é Serginho Poeta. O livro se chama Dom de Miras, Dois Poetas e um Caminho. Que a gente tinha vontade de sair andando pela América Latina, aí, fazendo sarau de cidades em cidade. E fizemos esse sonho, realizamos, depois nós vamos falar dele. E a Jennifer, que já... Participei do 1 e do 2. Não, das antologias, sim. A antologia do Sarau do Binho, ela está aqui. E o Terra Fértil, que é um livro lindo. É tudo lindo. Esse livro aqui, eu gosto do formato dele, eu gosto de tudo desse livro, meu, do conteúdo. Muito bom, eu gosto muito desse livro. E ele chama a atenção onde a gente vai. Outro dia a gente estava na escola lá no UEDA Terezinha, acho que não sei se vocês conhecem.
Você que vai poer da Terezinha? Aí uma menina lá estava no sarau, a menina pegou o livro e lendo uma poesia sua lá, nessa escola, aqui no... ali perto da Educandário, 23, né? João 23, ali, na divisa com coisa. E você está lançando um outro, né? Ano que vem. O ano que vem, né? Legal. Está trabalhando muito e que bom, porque dá gosto de estar junto. Então é isso, por enquanto apresentando eles, assim, a gente apresenta desse jeito, bagunçado, mas vocês que não conhecem os dois, o Serginho teve momentos, né? O primeiro poema que o Serginho acho que lançou assim foi no Samba da Vela, né, Serginho? E você, Jenny, quando foi o primeiro poema que você lançou ao mundo assim, você recitou ele em público? No Sarau do Binho. Ele não vale, hein? O pessoal vai falar, não, esses dois aí. E você lembra qual foi? Lembro. Está no livro. Tá. Você tem ele aí? Tenho. De memória? Não, de Não? memória não, mas... Então a gente vai dá querer pra ouvir. achar. E eu queria justamente ouvir o primeiro desse seu e o do Serginho também, o primeiro poema que ele lançou. E a gente tem um outro livro aqui, Jennifer, que aí você fica... Eu fico com aquele que está todo já bagunçado. Tá bom. 1, 2, 3 já? Vai, Serginho. Eu vou procurar aqui. Aí a gente... Você tem ele decorado, Serginho? Tenho cá o meu espaço, poucos sabem que existo, mas no pedaço que me foi designado, sou amado ou, no mínimo, benquisto. Sou privilegiado porque tenho um ganha-pão. Já troquei a madeira por tijolo e minha casa já não chamam barracão. E nesse canto da cidade que mal falam por aí, ponho a cama na varanda e na ciranda do tempo eu me mexo devagar, porque chegar eu já cheguei. Se para o mundo eu não sou nada, aqui me sinto um rei. Que lindo. E esse Sentir um Rei era lá no Samba da Vela? Ou não, no meu bairro, cara, assim, porque você mora num bairro... Pô, quando era menino, era rua de terra, de lama, de Fala o bairro, porque você mora em muitos lugares, como eu disse. Não, esse é o bairro... Tem 2 bairros que minha raiz estão, né? O Parque Santo Antônio e Perus, né? Mas aí no Parque Santo Antônio mesmo, eu tinha dos 11 anos em diante, até uns 30 eu fui criado lá. E era um lugar tão mal falado, mas quem vivia lá sabia que tinha coisa ruim, mas tinha tanta coisa legal também, né? Tão poético, tão bonito algumas coisas, mas era muito triste também. Eu preferi ressaltar a coisa legal, né? Eu não gosto muito quando ficam esperando de mim que só falo de coisa violenta, de lá, de coisa assim. Eu gosto de falar de tudo, né? Não só focar numa coisa para chamar a atenção. Bom, esse poema eu escrevi para ler no Sarau do Binho, que era a Noite dos Poemas Inéditos. Mas todos os meus poemas eram inéditos, porque eu nunca tinha lido. Mas eu usei o inédito como tema, e aí foi engraçado, porque meu primo... Eu tinha colocado um outro nome no poema, e ele falou, não, você tem que trocar esse nome dessa pessoa, porque você está escrevendo sobre mim. E eu não queria colocar o nome dele, mas quando ele leu, ele falou, mas sou eu. Eu falei, então tá bom, você não se importa de ter seu nome? Aí ele, não, claro que não. E aí veio para o livro e é isso, vocês vão entender um pouco. Chama Refundação. Quase sempre igual. Nada de novo. Nada novo de novo. Era segunda, era terça, era sexta, era sábado. Entendi a vida como uma repetição das mesmas coisas, vez ou outra com pessoas diferentes. Não tinha apego a detalhes, não diferenciava as cores dos tons, comia e bebia por pura sobrevivência. O sexo era só um vão prazer que a mesmice propiciava em dias inúteis. Assim viveu Everton por anos a fio. E, apesar de tanto pessimismo e de uma perspectiva mal enquadrada, gostava de olhar pela janela. Pensava com palavras de pessoa. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é.
Porém, veja só, por mais que se passe uma vida inteira, um dia o inédito se mostra nu, cru, um pouco desfocado, talvez. Mesmo que nunca se espere, o inédito acontece. Everton não costumava verbalizar, mas sabia o significado daquela linguagem, a simbologia daquela figura, e pensou com palavras de Mano Brown: tenha fé, porque até do lixão nasce flor. Desde então, Everton não era mais o mesmo. Voltou a ver as cores, agora sentia fome, sentia sede, quis explorar outros territórios, para além da rua da sua casa. Estava atônito e pensava com palavras de Castro Alves: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade. O sexo já tinha um gosto adocicado e o prazer não era mais algo vão. Cada dia era ímpar. Entendia a diferença entre segundas e sextas-feiras. Pensava com palavras de Sérgio Vaz: não peçam para esperar. Só eu sei que horas são no meu relógio. E assim, Everton partiu, sem malas e sem hora para voltar. Porque o inédito vai saber onde ele está. Na sua caminhada, descobriu a particularidade que existe em cada pessoa. Everton aprendeu a olhar nos olhos, aprendeu a ser humano. E pensava com palavras de Serginho Poeta: sinto saudade, sempre quando é 5:50, lembro-me da rua. Na sua andança, não deixou passar sequer um detalhe. A roda da história gira, gira mundo. Não fazer nada é fazer. Só depois que a gente vai perceber. E pensava com palavras de Manuel de Barros: difícil fotografar o silêncio. E depois de Everton vieram Ângela, Matias, Rogério, vieram Gabriela, Solange, Antônia, passaram Robsons, Adrianos e Janetes, ficaram Sérgio, Rosa, Binho, Fernando e refundaram a Sociedade dos Poetas Mortos, porque o inédito nasce todos os dias da mão de um poeta. Você me botou num bonde de moço aí. Mas e qual que é a do 10:06? Pode ser, eu não lembro de cor, não. Eu vou ter que olhar aí. Qual que é a ideia? Eu estava lá na Antônio Alves Júnior, eu estava... Sabe onde eu moro, Cadiano? Lá no começo, eu estava lá, daí eu vi umas crianças brincando e comecei a lembrar de quando eu brincava na rua. Eu lembrei que quando você cresce, não sei acho que todo mundo aqui já teve essa sensação. Você vai num lugar que faz tempo que você não vai, desde quando você era criança, quando você chega lá, você fala: não, mas esse lugar que parecia que era bem maior, né? Eu tive essa impressão. Eu lembro que eu brincava de esconde-esconde e tinha um vãozinho assim, atrás de uma caixa de luz que a gente se escondia, 4, 5 moleques lá. Aí eu vou lá hoje, passo lá, não cabe nem eu lá, né? Você fala: pô, mas o negócio parece que diminuiu. A gente que cresce nem percebe. É. Aí eu lembro que a gente ficava brincando na rua. Acho que acontece todo mundo que mora na periferia, né? Perto de 6 horas, às vezes, você está brincando lá na rua, daqui a pouco sua mãe: eita, vem tomar banho, vem jantar. Pior hora do dia, né? Quando sua mãe chama para entrar. Era 5:50. É por aí. Serginho, você me fez lembrar aquela história do cara que você estava jogando bola e o cara chegou para você e falou: você não quer trabalhar? Foi te chamar. É mais ou menos... O cara desgraçou a minha infância, bicho. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15, eu estava jogando bola tão de boa na rua, fiz um golaço assim, tão... Aí o cara no portão olhando assim, o Nivaldo, mano. Aí eu fiz o gol, saí olhando para ele assim, tipo, né? Aí ele: golaço, você joga bem, mas não está na hora de você trabalhar, não, mano? Pô, o cara era uma quarta-feira à tarde, cara. O cara devia ter uns 30 anos, ele falando que eu que tinha que trabalhar. E ele, né? E eu não queria trabalhar de jeito nenhum até hoje. É que não tem jeito. Por mim, eu estava jogando bola ainda. E aí, depois no dia seguinte, como é que Puta, foi? Aí o cara chega, aí eu falei assim: arruma um emprego para mim, né? Tipo, você está incomodado, me arruma um emprego. Foi perguntar? Para que você foi perguntar? O cara arrumou mesmo. Aí eu fui lá falar com a minha mãe: não, que o meu irmão tá
foi promovido lá no trabalho, surgiu uma vaga de office boy. Minha mãe, aí eu não sei se ele vai querer. Minha mãe, não, ele vai querer sim, vai. Aí eu, segunda-feira, isso foi na quarta, na segunda-feira já estava trabalhando já. Imagina, um moleque jogando bola na rua, nem sonhava que eu ia trabalhar tão cedo, né? Para mim é jogar no Barcelona, lá não sei o quê. Aí na quarta-feira, na segunda-feira eu estou dentro de um ônibus lá lotado, assim, eu nem sabia que os ônibus iam lotados de manhã. Achei que eu ia sentado, de boa, né? Acabou que eu entro assim, tá todo mundo lá, e eu aperto e vai para cá, vai para lá, tchau, não sei o quê. E estava chovendo ainda, cara, no primeiro dia já começou mal, já chovendo, eu todo apertado ali dentro. Eu falei, cara, era para desistir ali, mas eu acabei, devia ter desistido ali. Falei, não quero, esse negócio não é para mim, não. Aí estou até hoje, acostumei com esse negócio de trabalhar. As pessoas têm uma maneira de trabalhar, né? Não sei por quê. Da hora, Serginho. Trabalho enobrece o patrão, né? Bom, falar um pouquinho da infância sua, Serginho. E lembra de um poema seu de infância depois. Putz, cara, eu tive uma infância meio complicada no começo, que eu nasci na favela da Cachoeirinha, que meu pai... Minha mãe é mais uma das mulheres que o parceiro só serviu para engravidar, né? E aí cuidou de mim com muita dificuldade. Depois ela conheceu meu padrasto, que foi muito legal. Mas aí eu morava um tempo com a minha avó, depois eu voltava a morar com a minha mãe. Então era uma infância lógica. Por isso que eu tenho bastante... Eu circulo bastante. Eu estava lá em Perus, lá nadando na lagoa, lá com sapo, tudo. Aí no fim de semana eu estava aqui na Bela Vista, na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Eu fui acostumando com todos os ambientes, né? E depois, quando meu pai, em 81, ele comprou uma... minha mãe falou, a gente precisa comprar uma casa e tal, né? Ele conseguiu comprar lá no Parque Santo Antônio, a casa toda derrubada, e foi arrumando aos poucos, né? E aí eu fui morar no Parque Santo Antônio, foi meu primeiro contato. Eu acho que foi meu primeiro contato, assim mesmo, apesar de morar aqui no Bexiga e ter uma cultura negra muito forte. Eu acho que lá porque eu não ia, eu tinha 6 anos, não dava para ir no vai-vai ainda, né? Aí eu cheguei lá no Parque Santo Antônio em 81, era uma época que o Black Power estava muito forte aqui na periferia, né? Tinha os bailes e tal. E aí veio o rap logo na sequência, a São Bento, que eu vinha ver também, mas eu só ficava olhando de longe. Assim, era 81 você tinha quantos anos? 81 eu tinha 11. Aí tinha o pessoal tudo com os black, eu achava aquilo muito legal. E aí os caras queriam me bater, né? Porque tinha uma moda também, assim, não, branco aqui não, né? Não sei o quê, que era uma moda importada, assim. E aí eu falei, mano, eu não sei dançar, eu não sei tocar nada, o que eu faço? Aí eu falei, eu tenho que jogar bola bem. Aí eu fui aprimorando jogar bola para poder não apanhar. Tá? Aí eu me enturmei com os malucos que eram mais a milhão lá. E deu certo, funcionou. Aí tá, e vivi no Parque Santo Antônio uma época muito difícil também, que a gente ia chamar de Triângulo da Morte, lá, que perdi vários amigos lá em mão de miliciano. Né? Por isso que eu detesto miliciano, cara. Pudesse ver todos mortos, eu acharia legal. Desculpa o amargor aqui, mas é que é verdade mesmo. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém porque julga que a pessoa não serve para a sociedade. Né? E aí eu vivi lá, jogando bola, namorando, indo para a escola de vez em quando. Falar em escola, como é que foi aquela história que sua mãe te ensinou a soletrar? Minha mãe Minha mãe me ensinou a separar sílabas. Ela pegava o chinelo e fazia: eu já falei para você. Eu aprendi a separar sílabas. Ditongo, tritongo. Me aproximou da leitura também, né? Minha mãe me aproximou da leitura também, porque ela falava assim: você vai ler isso aí, eu vou ter que esfregar na sua cara. Me aproximou assim. Caramba. Quem que estava falando outro dia que o cara, o Rafa estava falando para a gente, se ele não tirasse 10, ele apanhava. Minha mãe não ligava muito para isso, não. Ela falava assim: não quero nem saber de reunião, não tenho tempo para ir em reunião, não estou nem aí. Eu só quero saber o seguinte: se vier reclamação, tiver que ir lá, você vai apanhar. E aí teve, né, cara, várias vezes. Eu lembro que uma vez eu estava sentado assim, eu tinha xingado a professora, assim. Ela até que essa professora merecia, mas eu estava... Aí eu estava... Hoje eu sou professor, tá? Aí eu estava lá... Eu estava lá na sala do diretor, assim, eu tinha levado suspensão.
Aí ele falou, não, que ele falou isso para a professora, não sei o quê, minha mãe aqui, eu aí, né? Aí eu falei, mas ela é folgada. Minha mãe faz assim, cala a boca, pau! Aí o professor falou, o diretor falou, calma, senhora. Não, calma não, você não me trouxe aqui? Deixa eu resolver do meu jeito, senão eu vou embora. Vou embora, você fica com o B.O. E eu, na época, não entendia muito essa atitude da minha mãe. Minha mãe era muito brava, mesmo assim, me batia e tal, mas, cara, vendo o que aconteceu com alguns amigos meus e a preocupação que ela tinha de que eu desandasse, eu acho que ela fez certíssimo. Era o que ela tinha para dar e funcionou, né? E aí eu falei, não, tá certo. Hoje eu vejo minha mãe e falo, minha mãe foi foda mesmo. Foi... Jennifer, e você? Você tem uma história, né, de Pernambuco. Quer falar um pouquinho para a gente? Vamos Conhecer falar. mais? Eu cresci, meus pais vieram para São Paulo no finalzinho dos anos, em 85, que era aquela época do emprego. Vim para São Paulo, né? Meus pais são nordestinos. A gente veio para São Paulo. Meu pai era metalúrgico, trabalhava em umas firmas boas, então a gente tinha uma vida ok. Sempre morei no Jardim Ibirapuera, né? Meu bairro de coração. E aí meu pai era muito... Não parava nos empregos, porque ele discutia com o patrão e mandava o patrão tomar no cu e pedir as contas. E é isso, ele sempre foi muito impetuoso, muito assim, ninguém manda em mim e tal. E aí chegou uma época que o emprego começou a ficar escasso. Então, esse último emprego que ele mandou o patrão para algum lugar, depois desse último emprego, ele não conseguiu mais trabalho, e minha mãe era dona de casa. E aí a gente começa a nossa ciganice, né? Então, E aí a gente sai de São Paulo, vai morar no Guarujá. Meu padrinho morava no Guarujá, pescava, então a gente foi morar na casa do meu padrinho e da minha madrinha. E aí a gente passou uma temporada lá, mas São Paulo estava ruim, Guarujá também estava ruim, pior que São Paulo. Aí do Guarujá a gente foi morar em Pernambuco, voltou para a terra natal, né? Então, em Pernambuco eu morei, acho que umas 4, 5 cidades. Então, Morou igual o Serginho, né? É. Só que você foi para Pernambuco e ele... E aí São Paulo estava ruim, Guarujá estava ruim, Tapsuma estava ruim, Igaraçu estava ruim, Recife estava ruim, Jaboatão estava ruim, nenhum lugar estava bom. Mas aí, nisso, a gente foi mudando, mas foi importante para mim retomar esse contato com a minha terra natal, assim, né? Então, a minha avó morava no engenho de cana-de-açúcar, então eu passava as férias na casa da minha avó, então fazia farinha, via nas férias de julho, acho, as canas estavam tudo cortada, queimada, assim. Aí, depois, quando a gente voltava nas outras férias, as canas estavam tudo alta. Então, eu tenho um lado meio roceira, assim, dentro de mim, meio sertanejo, assim, é um lado que eu gosto bastante. Um lado canavial, né? Você tem um poema canavial, tenho. Bem sensual. Tenho. E aí é isso, eu tenho esse lado, ao mesmo tempo... Isso é a família da minha mãe, né? Minha avó. A minha outra avó, por parte de pai, morava nessa cidade que é Itapissuma, que é uma cidade que faz fronteira com a ilha de Itamaracá, e é uma cidade onde todo mundo pesca, o forte de lá é ostra, então os catadores de ostra. Inclusive, estou bem preocupada com esse negócio do óleo aí, estou bem preocupada, bastante. Binho, de verdade, porque, né, enfim, me remete a essa memória de infância também. E aí eu me lembro muito desse lugar também, meu pai me levando para pescar, para pegar siri, minha mãe também nos momentos difíceis, né, que a gente estava meio sem renda, meu pai desempregado. Então minha mãe ia para o mangue tirar assim as coisas para a gente comer, né? Então eu tenho essa memória assim de marisqueira assim da minha mãe. Mas eu acho que minha infância nesse sentido assim foi muito bom assim, eu fui criada solta, né? A gente morava numa casa, no fundo de um terreno, e no terreno era muito grande, então tinha pé de manga, pé de caju, pé de jambo, coqueiro, saputi. O que mais que tinha? Tinha um monte, não vou lembrar todas as frutas. Saputi eu nunca comi. Alguém já comeu saputi aqui? Aí. Ah, é? Então. Acerola, pitanga, enfim. Então, ô, Jennifer, diga aí. Estou te cortando, mas só para
entrar numa... Por exemplo, quando você mudou lá em Pernambuco 4 cidades, como ficou as amizades? Você lembra de alguma pessoa que você gostava muito e, de repente, teve que... Como que fica essa saudade, essas distâncias na infância? Ai, Binho, que triste. Não, eu acho que toda vez que eu me mudava de cidade ou de casa, eu ficava doente, porque eu sou muito apegada às pessoas. E antigamente você não tinha WhatsApp, nem rede social, nem telefone celular, nem nada. Você só tinha assim, fulano que mora em tal lugar. Então, eu lembro que dessas minhas mudanças, o que mais me doía era justamente essas pessoas que eu deixava de ter contato, porque, enfim, a gente ia andando meio sem rastro, né? E acho que é por isso que eu gosto tanto do bairro que eu moro hoje, que eu moro lá. Voltei para São Paulo, voltei a morar no mesmo bairro de quando os meus pais chegaram, e eu nunca mais saí de lá. E estou pensando em sair da casa da minha mãe para alugar uma casa, mas não quero sair do bairro, porque essa relação, eu saí tanto, fui deixando tanta coisa para trás que não dá mais para recuperar, que eu acho que, para mim, ter um lugar para ficar, onde você conhece as pessoas, é muito importante. Assim, eu acho que essa coisa de enraizada. Mas eu tenho uma amiga que chama Salomé, a gente estudou juntas na escola. O pai dela era dono de uma vendinha, assim, então ela era meio... Não riquinha, mas sempre tem, né? Sempre tem um que está melhorzinho, assim, então... Para a gente que é criança, um pouquinho a mais já é... Um pouquinho a mais, um lanchinho, uma Coca-Cola, um negócio que bota ali um lanchinho, nossa, já é uma riqueza, assim. E eu lembro que na casa dela tinha balanço, então era uma coisa assim extraordinária, uma casa que tinha um balanço, mas era um balanço estruturado, que o pai dela tinha feito, assim. E eu lembro que era meu divertimento ficar balançando ali, mas um dia de tanto balançar e de ser meio desengonçada, que eu sou até hoje, quem me conhece sabe, eu cortei a perna, e é uma cicatriz que eu tenho profunda, e eu acho que é uma marca dessa amizade que ficou, e ficou no meu corpo, inclusive. A Salomé. Da Salomé, que era essa coisa de balançar, e, enfim, foi um corte bem feio, bem profundo. Foi, acho que, 2 dias antes do desfile de 7 de setembro, e eu desfilava, né, que lá na cidade onde a gente morava, esse negócio de desfilar era muito importante, desfilar no 7 de setembro. E aí eu lembro que foi bem problemático, assim, para conseguir resolver o problema da perna, mas acho que foi feito mesmo no curandeirismo, assim, não foi... Não lembro de ter ido para o médico fazer nada, não, assim. Mas eu lembro que dava até para ver o osso, o negócio foi feio. Marcas da infância. Mas e é você isso. tem... Fala ou do bairro do Ibirapuera, se você tem alguma coisa que te remete na poesia ou dessa infância que você quer falar para a gente. Gente, quem já é do rolê aqui sabe que eu estou cansada. O pessoal já está cansado de ouvir falar do Jardim Ibirapuera. Não tá não. Mas é isso, é uma relação profunda com o bairro. Não é o Ibirapuera aqui, né? Não. É o Ibirapuera, Jardim São Luís. Isso. Vocês conhecem? Já ouviu falar? Já? Conheçam, é um bairro da hora. Deixa eu ver aqui. Espera aí, Binho, que eu nunca sei onde está o negócio aqui. 1 minuto. Como é que chama esse aí? Nós te ajuda aqui. Chama Jardim Ibirapuera. Que eu acho que tem um dos melhores blocos de São Paulo, está lá no Ibirapuera, no Carnaval. Eu fiz um poema para o Bloco do Beco, vai estar no próximo livro, que é o Bloco do Carnaval do... Aceito, estamos aceitando tudo. Esse poema tem o nome da linha do ponto de ônibus. Qual é a linha que vocês pegam, geralmente, no bairro de vocês? Tipo, não tem um número? Capelinha, né? 68 o quê? 68003? Então, essa linha aqui é 6801/10, Jardim Ibirapuera. Terminal João Dias, Jardim Ibirapuera. Aí eu fiz um poema. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas estou aqui pedindo humildemente a colaboração de todos vocês. É que eu sinto muitas saudades da moça, que há muito já não quer atender os meus telefonemas, e menos ainda ouvir falar meu nome. Então, peço a colaboração de cada um aqui presente. Levem esse recado na Rua Salgueiro do Campo, número 716, Casa 2, Fundos.
Digam que eu já não sei sorrir nem sonhar sem ela. A menina dos olhos de mel. Aqueles que puderem me ajudar, eu agradeço. Aqueles que não puderem, eu agradeço da mesma forma. Obrigado, motorista. Fica com Deus. Saltou do coletivo na Avenida Maria Coelho de Aguiar, número 868. É isso. Agora, existe esse endereço mesmo? Salgueiro? Essa rua existe A lá? rua existe. E o número? E o fundos? O fundos não existe. E eu não sei se ninguém foi lá deixar o recado na casa da pessoa. Eu não sei se esse número 718 existe também. Vou checar. A história é assim, meio existe, meio é inventado, que a gente é brisado mesmo, vai inventando história, né? Mas acho que é isso. Antigamente não entra, porque agora está a moda do shopping trem, aí mudou o jeito que as pessoas entram no ônibus, mas antes o pessoal tinha esse script aí, né? Falava desse jeito aí e tal. Aqueles que puderem me ajudar, eu agradeço humildemente. Agora não, agora já estão comércio, já mudou um pouco, né? A entrada no ônibus assim, as pessoas mudaram. Então tem que atualizar, fazer um poema novo falando das coisas do shopping trem, do shopping ônibus, que é interessante. Eu gosto de observar. É? O que está na moda hoje, Marquinhos? Como é que os caras chegam? Quem sabe é o Augusto. Augusto sabe. Augusto sabe, né, Augusto? Como é que os caras chegam hoje para vender? Hoje tem tantas pessoas vendendo coisas dentro do ônibus, gente. Acho que por causa da crise aí deu aumentado. Mas a moda mesmo é os pastores, viu, cara? Pastor, a água também é R$2. O cara é pastor e representante da gente que tinha ao mesmo tempo. Essa produção de tela, 5 conto, que é mais barato que no shopping, né? Mas essa eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, não está pegando mais, né? Essa aí não pega mais. Ou tá? O pessoal ainda está usando muito, não, né? Vocês acham? Está usando ainda o pessoal dentro do busão? Poderia estar roubando, poderia estar... Esse papelzinho só rola quando são extremos dos extremos, né? Tipo, estudantes, né? Ali, Calmoviana, quando você vai para os outros lados, Jundiaí, né? Aqueles extremo oeste indo para depois de Osasco, Barueri. Aí você vê dessas formas, aí normalmente às vezes criança e tal, né? Ou às vezes uma moça com as crianças junto. Agora aqui já chegando mais aqui pro centro, mais pra cá. Ixi, agora é o fluxo, é a molecada. Já tem até coach dentro do ônibus. Já sei que eu cara. Coach dentro do ônibus. Coaching de ônibus? Coaching? Ah, coaching! Olha, Serginho, eu queria que você começasse com o primeiro aí. Não, e deixa eu fazer essa pergunta para ela aqui. O título, né? Depois eu já vou perguntar para você. Terra Fértil. Por que esse título aí? Gente, eu bebi muito da fonte do rap, né? Fiz na minha adolescência cantava rap e tal. Então o rap fez parte da minha formação enquanto jovem de periferia. E aí acho que tem 2 significados, né? Tem muitos significados, cada um dá o significado que achar, porque eu acho que o leitor também vai dando significados, né? Mas a inspiração foi uma música do Racionais, que aí ele vai cantando: fértil como terra preta é a mente do vilão, olha lá, 2 função vindo de galachão, enfim. E aí acho que tem esses versos, né? E aí acho que a gente extraiu essa coisa da terra fértil, mas para mim, para além de ter extraído desse lugar, é terra fértil porque a gente vem tão massacrado, né, das periferias, sempre visto como lugar violento, lugar onde, enfim, onde as notícias, as manchetes dos jornais não são aquelas que a gente gostaria de ver, etc. e tal. Então, acho que é para contrapor também essa narrativa e pensar que, sim, a nossa terra é fértil porque estamos nela e podemos semear, podemos transformar, podemos florescer, enfim. Acho que nem pensando de um jeito muito romântico, não, mas eu acredito de verdade que a gente é capaz de tornar a nossa terra fértil, assim, né? Como é que fala?
terra arrasada, né? Como as pessoas nos viam como terra arrasada. Eu acho que esse é o simbolismo que eu acho que o Terra Fértil traz, assim, né? Que eu acho que é pensar mesmo no território, assim, né? Não tem esse nome à toa, está ligado ao território, está ligado aos nossos movimentos, ao que a gente veio construindo aí coletivamente. E acho que também é terra fértil para quem lê, no sentido de, né, de se alimentar e de se transformar e de fertilizar e de florescer, enfim. Aí, se for viajar na maionese, vai longe. Tá bom. Serginho, então, vamos falar no caso, o seu título aqui, Serginho. Por que você botou Poeta de Esquina nesse? Meu título é porque eu tenho um poema que chama Negro Poeta de Esquina, e aí esse poema, às vezes, parece que foi o poema que fez eu, não parece que eu fiz o poema, porque tem gente que conhece o poema e não conhece eu, né? E não conhece a mim. E aí eu achei legal o nome, como eu me identifico muito, tenho até tatuagem na mão aqui, Poeta de Esquina. Aí eu acho que tem tudo a ver comigo, esse negócio de poeta de esquina, até porque você vai na Cooperifa, é na esquina, você ia no Bar do Binho, na esquina. Então, saraus, hoje, eu estive reparando que vários são na esquina. Aquele sarau que vocês faziam também? Poesia de esquina. E eu acho que lugar de poeta é na esquina mesmo, cara. Assim, né? Poeta, como diz o Marcelino, esses poetas mofo, né, que fica dentro dos... Como é que ele fala? Dentro encastelado, né, aquele cheiro de mofo. Esses poetas, até porque os grandes poetas, mesmo você pegar o Drummond, esses caras aí, todo mundo pensa que esses caras ficavam ali dentro de casa, dentro desses lugares. Esses caras viviam na bagunça, cara. Álvares de Azevedo, Castro Alves, era da noite, né, vivia na zona, no bar, de pegava sífilis. Os caras eram tudo doido, cara. Não era cara que ficava tudo... depois endeusaram os caras, né? Os caras não pode tocar nem no livro do cara. Tem gente que não pode... né? Não pode, que esse livro é uma relíquia. Aí os caras devem falar, não entenderam nada. O meu ninguém toca porque não quer mesmo, né? Que eu não deixo. Ninguém se interessa. Não é só isso, tem umas outras alergias, né? A gente fez muita... A poesia fez muito bem para muita gente, mas fez muito mal para as outras também, né? Tem outras pessoas aí que estavam muito incomodadas com a poesia, ainda doido para acabar com ela. Não com a poesia escrita, mas com a poesia de uma forma geral, né? Tudo muito esquisito isso. Serginho, e você falando desse poema aí, me fala daquela vez que... Eu não sei se era um mecânico, funileiro, tem uma história que ele... Era desse poema que ele queria? Eu estava vindo do serviço, eu estava indo a pé para casa, aí eu estava indo, aí eu vi um cara na bicicleta, Serginho, o cara pedalava desesperado, eu falei, porra, não estou devendo para ninguém. Aí foi vindo, parei, fiquei olhando para ele, parou, tudo bom, tudo bem, não sei o que, eu falei, tudo bem, então, você nunca mais foi lá? Eu falei, pô, deve ser no Samba da Vela, que era o lugar que eu ia mais, né? Aí eu falei, aí você fica fingindo que você sabe e vai deixando para ver até a hora que você lembra da pessoa, né? Aí eu, não pude ir, o pessoal lá pergunta sempre de você, fala que estou bem, então. Aí vai. Aí, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode, que é? Né, que eu sempre falo da sua poesia para os caras aqui da minha rua, aqui, ele era a rua da casa dele, nem sabia. Aí, no Parque Arariba, aí ele falou, eu queria que você falasse esse poema para eles. Eu falei, quem, cara? Aí ele mostrou uns caras assim, trabalhando numa mecânica, não lava rápido, uns molecão, uns negrão, uns caras... Aí eu falei, mas os caras não vão querer ouvir poesia uma hora dessa, trabalhando ali, não tem nada a ver. Ele falou, não, mas eu vou chamar os caras, você fala. Eu falei, puta, não faz isso comigo não, cara. Não, por favor. Eu falei, então chama lá. Aí veio os caras lá limpando a mão, olhando para mim. O cara, que esse cara é poeta. Assim, os caras olhavam para mim assim. Aí eu falei, não, eu quero que ele fale poesia.
para vocês. Aí os fala, aí os caras. Aí eu, não, cara, os caras não vai querer ouvir, não. Então, né, o cara, fala aí, mano. Aí eu peguei e falei, vou falar então. Aí fez uma rodinha assim, uns tanto de gente assim, ó. Aí no meio da rua comecei a falar poesia, prestando a poesia, e fui. Eu via que os caras estavam prestando atenção, eu comecei a crescer assim, e eu falei a poesia toda. E aí os caras batendo palma, eu olhei para um cara assim, que estava com o olho cheio de lágrimas, assim, né? Aquele foi o momento mais bonito para mim na poesia, que é lá que a poesia é legal. É muito bom você vir aqui no Sesc falar poesia, no Hospital Cultural, no lugar todo que a gente foi aí já. Mas não tem lugar melhor do que ali naquele momento espontâneo, assim, né? Já aconteceu com criança, às vezes na sala de aula, a aula tá chata, eu vejo que os moleques não estão embarcando, né? Eu falo, vou falar uma poesia. Aí ele, fala aí, pô. Aí começa a falar poesia, e eu acho que ela serve muito mais para isso do que para estar castelada. O Sesc é muito legal, esse apoio que o Sesc dá para a literatura, mas a poesia ela vem aqui como visita, né? Realmente ela mora na rua. Tem que ser desse jeito. Serginho, e eu quero que você fale essa poesia, e eu fiz um contraponto, uma brincadeira que eu coloquei aqui, ela tem um poema que chama Enquadro, e você com esse poema, e eu queria que você falasse esse, depois, se você lembrar, ou se você puder... Você não lembra desse poema? Não, mas você sabe qual que é? É o Enquadro, tá bom? Só para a gente comparar as formas de enquadros por aí. Só lembrei de um negócio engraçado, quando a Suzy perguntou para a Jennifer se ela fazia poema por encomenda. Eu não consigo fazer poema por encomenda. Eu fiz uma vez para a Adriana Moreira, cantora, lá, em homenagem ao Batatinha, que eu gostava de samba, então eu gostava do Batatinha, foi fácil fazer. Mas eu lembro de uma coisa engraçada. Eu estava no Samba da Vela e tinha uma menina bonita, eu estava solteira ainda, é bom que se diga. A menina... Acabou de chegar. Aí eu lá no samba, assim, de repente vem a menina bonita, mas bonita. Eu olhei para ela um monte de vezes lá no samba, e aí a menina... Acabou o samba, está todo mundo conversando, a menina vem na minha direção, sorrindo, assim, né? Ela vem andando, eu falei, não deve ser comigo. Bem na minha reta, assim, olhando para mim, assim, sorrindo, bonita, cara, bonita. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu falei, ótimo, né? Ela, posso te pedir uma coisa? Eu falei, tudo que você está pensando, né? Tudo que você quiser. Aí ela, é que é o seguinte, você pode fazer um poema para eu dar para o meu namorado? Aí eu pensei, minha filha, você para dar para o seu namorado, você precisa de um poema meu. É melhor você trocar de namorado. Eu não falei, não. Não, mas aí eu falei, pô, cara, uma decepção, a gente queria falar alguma coisa. Aí eu falei, não dá, né? Porque eu não conheço seu namorado, então é engraçado. Poema de encomenda é meio esquisito. Tem gente que faz, por exemplo, eu acho que a música do Marighella, lá do Mano Brown, não acho que ficou tão boa quanto as outras, porque é de encomenda, né? Vou falar o poema. O poema que ele está pedindo, o Binho está pedindo para eu falar, Poeta de Esquina, me aproximou de muita coisa, né? Eu conheci a Raíssa por causa desse poema, e depois eu conheci a mãe dela por causa dela, e aí eu conheci várias outras coisas por causa desse poema. Eu conheci um cara, me viu lá falando a poesia, gostou desse poema, me chamou para ir numa escola falar para os alunos dele, aí eu percebi que eu podia ser professor, então esse poema é muito significativo para mim. Pena que conta uma história muito triste, que é a história do Mário Josino, lá, que foi assassinado na favela Naval, né? Quando a polícia matar preto ainda chocava a sociedade, né? Hoje se tornou uma coisa normal, né? Mas, na época, o pessoal ficou chocado, que o morador filmou e tal. E aí eu fiquei comovido e escrevi o poema. Meia-noite no gueto, tem um preto parado na esquina. Será ladrão ou vendedor de cocaína? Se pergunta aos tripulantes da barca São Paulina, que se aproximam para abordá-lo, interrogá-lo e espancá-lo. Não necessariamente nessa ordem, é claro. O homem permanece inerte. Ainda assim, recebe um soco no rosto, que é dado com gosto.
enquanto o segundo soldado de um posto maior desfere-lhe um chute. Não há quem não escute naquela noite o açoite moderno, mas só quem vê o azul eterno, o celeste noturno, cacetético turno, cacetético turno. Por um momento cessam então o linchamento e ordenam: fala, negro, não me enrola. O que faz na rua a essa hora? Venho aqui para fazer poesia. Sou poeta da lua, por isso troco a noite pelo dia. E tão triste é o poeta que na lua se inspira, apaixona-se, tornando a sua lira. Mas apesar dessa paixão que no peito tranca, não pode com a mão tocar a bola branca. Invejo os astronautas, eu, poeta, aqui tão distante, e eles, meros militares, lá em cima, nos braços da minha amante. Sou poeta da rua, e nesse caminho estreito aprendi a andar, a cair, a levantar e a ter respeito. É isso, senhores, o que eu tenho a lhes dizer. Agora espero que me deixem continuar olhando o céu, pois negro já nasce poeta, mas também já nasce réu. Ah, mas negro poeta, isso é afronta, é passar demais da conta. Meia-noite no gueto, tem um preto morto na esquina, os olhos abertos, o corpo ferido, o céu todo refletido no centro da retina. Não era ladrão, nem vendedor de cocaína, era simplesmente um poeta, sem escola, sem berço, um poeta de esquina. Cara, eu estava falando para vocês agora do que é a poesia, né? Eu estou falando a poesia para vocês e o rapaz da faxina parou ali para ouvir a poesia, né, cara? Isso é tudo, né, cara? Obrigado. Isso é que é legal pra caramba, né? Eu tenho um versinho tão curtinho que é assim: até quando a corda irá arrebentar do lado mais preto? Até os pretos tacar fogo em tudo e parar com isso, né? Você vai ler o enquadro para nós? Vou ler. Vou ler, mas eu fico... É engraçado isso, né? A gente já ouviu esse poema tantas vezes e toda vez toca, né? Eu acho que a magia da poesia é essa também, né? Assim como a gente ouve uma música que vai te remeter a uma memória, enfim, ou vai nos acompanhar durante muito tempo, acho que essa poesia do Serginho, ela é muito emblemática, e não só na voz do Serginho, né? Acho que vários outros poetas também, em diversos outros espaços, têm declamado esse poema, e incrível como ele continua tão atual, infelizmente, né? Eu me emocionei aqui agora, de novo. Eu já ouvi esse poema não sei quantas mil vezes. É isso, tomados pelo estado da poesia, maravilhoso. E aí, eu que quero ficar ouvindo as histórias do Serginho. É um Serginho, estado mesmo, né? É. Um estado de poesia. Estado né? de poesia, já disse lá o Chico Chico César. E é tão bonito esse negócio de ler, de declamar o poema, né, gente? É bonito demais. Mas eu estou aí, sei lá, escrevendo e sendo poeta há um tempo e só sei um poema de cor. Eu fico tão triste com isso. E você fala ele depois, Ave esse que você sabe de Maria. cor? Porque era isso que eu ia perguntar também. Mas agora você fala o enquadro. Aí é isso, né? Aí é isso. Eu sou poeta que lê. Tem poeta que declama, eu sou poeta que lê. Mas quando eu comecei a declamar, você era uma criança. Por isso que eu tive mais tempo. Né? Você está me chamando de quê? De véia? Não, eu estou chamando eu de velho. Chama enquadro. Ando olhando a rua espreita, não por medo de polícia, nem por... Tchau, voltou. Enquadro. Ando olhando a rua espreita, não por medo de polícia, nem toque de recolher. Sempre que vacilo, é tu que tá de esquina me esperando para o enquadro. Eu até gelo. O problema é tentar sair, resistir, dizer que não. Eu já expliquei os meus motivos, mas entendi que eles não te convenceram. Esse papo reto, essa conversa mole com ares de sacanagem, agem sobre mim como a própria criptonita. Perco o eixo, as forças.
Daí fica difícil se manter inocente quando todas as circunstâncias favorecem ao crime. Se é que se possa chamar de crime deixar o corpo falar mais alto diante de quem o quer tanto. Aquela noite no barraco foi a própria carnificina, o extermínio de todo desejo contido, reprimido. Só sobrou suor e marcas de mordidas. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. A vizinhança desconfia. Eu juro inocência e sorrio. Foi apenas um enquadro, mas eu não devia nada. É isso. Dois enquadros diferentes. Ave Maria. O amor, né? Você pode falar esse que você sabe de cor? Pode falar agora pra Posso gente. falar. Seria bacana. Vocês já ouviram milhares de vezes, porque é o único que eu sei, mas é isso mesmo. Depois eu queria que a Zá, que sabe um decor também do Serginho Poeta. Não, um que você. Seria bacana pra gente ouvir na voz de outra pessoa. Fala no microfone? Então tá. Câmera 1. Nua em frente ao espelho, eu me vejo, me olho, me observo e me sinto mulher. Nas ruas é bem diferente. Para onde quer que eu vá, para onde quer que eu ande, me olham, me veem e me observam como um pedaço de carne. Quanto vale? Ou é por quilo? Carne de primeira? Carne de segunda? Carne de mulher? Carne de vaca? Seria eu uma vaca? Cadê a mulher que eu era quando eu saí de casa? Cadê a mulher que eu era quando eu saí de casa? Não, 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 não! Eu não aceito. Eu me recuso. Eu não sou a carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado não é e não pode ser nunca mais a da mulher negra. É isso. É diferente mesmo declamar, né? Você é tomado por uma coisa assim, ó, muda, né? Muda mesmo. Mas é isso. Esse poema é inspirado na. Bom, como é o nome? Elza Soares tem aquele poema. É a música, né? A música, né? A carne mais barata do mercado. E como é sair de casa? Esse poema foi escrito quando? Esse especificamente, Binho, eu não me recordo assim qual foi a situação que eu escrevi, porque houve um tempo que eu estava tão tomada de indignação por tudo que tomava, entendendo essa coisa do machismo na vida das mulheres, e aí eu escrevi uma série de poemas que tinham a intenção de colocar para fora essa raiva interna e conseguir dialogar, inclusive, com as outras mulheres e dar um papo, né? Mandar um recado. Então, eu acho que ele vem junto com o grito, vem junto com, acho que o último poema do livro também, que vai falar sobre os rótulos que as mulheres são submetidas. Então, acho que ele vem de uma série. E aí, no meu próximo livro, agora eu escrevi um poema, que aí eu lembro exatamente o fato. Foi um dia que faltou luz na minha rua. E aí faltou luz um dia, faltou luz o segundo dia, faltou luz o terceiro dia, e eu comecei a ficar com medo, né, da ausência de luz, porque é isso, falta luz e é uma escuridão, e a gente sabe o que pode acontecer com as mulheres quando isso acontece. Pode acontecer em qualquer situação, no claro, no escuro, enfim, mas eu acho que essa tensão de ter acabado a luz, ela me trouxe esse medo, né? E como a gente ainda está tão vulnerável, né, a uma série de coisas assim. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e liguei na Eletropaulo assim e abri uma solicitação. Mas é isso, né? A vida às vezes é uma solicitação não atendida, cara, que uma mulher pode ser estuprada assim. E aí remontando a história de outras mulheres, né, que a gente não só ouve falar, né? A gente conhece essas mulheres. E essas mulheres também são as mulheres que estão com a gente e as nossas mães, ou, às vezes, a gente mesma. Assim. Então, acho que vem mesmo como...
vem para desilenciar, vem para não morrer, sabe? Vem para a gente não morrer por dentro, assim, sufocado. Eu acho que o poema, quando a gente fala de temas duros, que são difíceis, acho que eles vêm também para tirar a gente desse colapso interno. Eu acho que é importante nesse sentido, assim, esses poemas mais manifesto. E você me fez lembrar, porque eu lembro que quando faltava luz, ou a minha irmã estudava lá em Santa Mara, na Unisa, mas isso tem bastante tempo, e às vezes a gente fazia uma caravaninha, né, para ir buscá-la no ponto de ônibus, né, com a mãe e tal. E quando não tinha algum... E sempre que podia, a gente estava indo até o ponto de ônibus, que era, sei lá, 11h30, meia-noite, às vezes, que ela vinha de longe. E aí eu ia com a minha mãe ou algum outro, a gente ia em bando mesmo, para se proteger, né? E aí vai se perdendo quantas conquistas, né, que as mulheres não puderam estudar ou por medo, né? Hoje, até minha sobrinha mesmo, né? Agora, nos dias de hoje, né? Você fala... então... É uma tristeza mesmo, né? Saber que essas coisas estão ocorrendo, seja pela falta de energia ou uma solicitação, como você disse, né? Assim como eu fiquei pensando na saúde, né? Por uma solicitação na saúde, é uma vida que está... É uma luta de todo dia, né? De toda noite. Toda noite. A gente pode ouvir a Zá agora, se ela quiser falar um poema do Serginho. Pode ser o que você quiser, Zá. Mas é legal para o pessoal ter outro... Sair do foco aqui, ó. Tá gravando, vai daí mesmo. Dá o microfone lá. Serginho. Com licença poética, né? Vou fazer um pequeno, então, que chama-se Inexplicável. Tem dias em que acordo e vejo anjos. Tem noites em que falo com a lua. Muitos dos meus poemas foram escritos sob arranjos que os ouvidos não ouviram. Quando a lira fugaz compactua com certas coisas de que não há compreensão, essas vertigens são normais. Há mais do que um céu dentro do céu. Há mais do que luz dentro da luz. E há mais dentro de nós do que supomos. E se às vezes não conseguimos entender as frases de alguns versos, é que os poemas não são meras traduções, são universos construídos por dores, amores e prazeres que não carecem de razões. E quando se tenta explicá-los, é que se tornam problemas inexplicáveis. Por isso são tão belos, por isso são poemas. Serginho, poeta. Obrigada, gente. Obrigado, Zá. A Raíssa tem feito esse poema ficar cada vez mais... Eu acredito cada vez mais nesse poema, de um tempo para cá. De um tempo para cá, você sabe do que eu estou falando, eu acredito cada vez mais nesse poema, nessas coisas inexplicáveis, né? Que a gente não faz a mínima ideia que acontece dentro da gente. Sérgio, eu também quero pedir um poema. Faltei ao serviço. Sim, inclusive vai dialogar uma coisa com você aqui. Mas antes dele falar isso, esse faltei ao serviço, justamente o que nós estamos fazendo aqui é a contradição do que esse poema é inexplicável aí, porque a gente quer que se explique alguma coisa, né? O conversa vai, conversa vem, é para a gente esmiuçar e querer saber um pouquinho mais e tal, mas dentro do possível, explicável. Não, mas esse poema foi feito numa outra situação, diferente dessa aqui. Era uma professora que queria que eu explicasse o poema do Fernando Pessoa. Não tem o menor sentido explicar frase por frase. Ali. Tipo, não tem como, né? E aqui não, aqui você bate um papo. Aqui talvez a gente até ache alguma explicação, né, dessa forma, mas ali escrevendo... Essa professora aí te causou um trauma, Serginho? Foi essa que ela não teve essa capacidade toda, não, mas ela não era legal, não, cara. Sim, nós vamos dialogar aí. Quer ouvir? O seu eu quero é o Soul. Soul. Acho que está na... Você lembra dele? Olha que legal. Está na antologia, E aí o Serginho pode falar do Faltei ao Serviço,
Se quiser falar agora, para a gente... Se já aconteceu com alguém isso que o Serginho vai dizer aqui. É só falar que essa professora ela foi muito útil para mim, porque ela me ensinou tudo que eu não devo fazer como professor. Entendeu? Foi bem legal. Faltei a serviço, pode falar o contexto da coisa? Dá tempo? Eu estava no Samba da Vela, daí acabou umas 3 horas da manhã, nesse dia, num dia especial, aniversário e tal. Eu fui só no final, tal, né? Aí eu trabalhava, ia fazer 1 ano e meio numa farmácia, entregando remédio, eu era motoboy. Aí não faltava, não chegava, não tinha nenhuma falta e nenhum atraso de 1 ano e meio. Isso que eu trabalhava de segunda a sábado. E aí teve um dia que eu fiquei até tarde. Eu cheguei, na verdade, foi mais, cheguei em casa às 6 horas da manhã. E eu entrava às 8. Falei, tomei um banho, falei, vou dar uma cochiladinha e daqui a pouco eu vou, né? A hora que eu acordei já era 9h40. Mas eu fui tranquilo, né? Aí cheguei lá, o cara me chamou. Vem aqui. Beleza, o que foi? Ele falou, por que você está chegando agora? Eu falei, porque eu fui num samba e aí eu cheguei muito tarde em casa e eu fui dormir e perdi a hora. Inocência dele. Não é inocência. Não tem por que mentir, né? Aí o cara falou assim, mas você foi no samba? Foi. Não, quando você sai daqui, você tem que ir para casa descansar, no outro dia você vai trabalhar. Eu falei, você pode me mandar embora, descontar o dia, as horas, agora não te dou o direito de dizer o que eu tenho que fazer depois que eu saio daqui. Você não é meu dono, você só é meu patrão. O que eu faço depois daqui é problema meu. Só te contei porque você perguntou, mas não se intrometa nisso. Aí eu já te vendo 12 horas do meu dia, já está bom, às 24 eu não estava vendo. Aí ele falou, então tá bom, vai lá trabalhar. Nem descontou o dia, nem nada. É porque o cara... É difícil achar um cara que não falta hoje em dia, que não chega atrasado. Aí você tem uma moral. Eu já gosto de trabalhar certo, assim, não dar mancada, para a hora que eu tiver que cobrar o meu também, eu falo, pô. Eu, depois do Faltei ao Serviço, eu fiz um poema inspirado no Faltei ao Serviço também. Mas não está nesse livro, não, está só no próximo. Só estou fazendo propaganda do próximo agora. Eu declaro assim, mais tranquilamente, eu detesto trabalhar, cara. Eu gosto muito do meu serviço. Eu sou professor, adoro dar aula. Mas porque aquilo para mim não é trabalho. Quando tem que corrigir diário, fazer essas coisas, eu detesto, eu acho horroroso. E eu não gosto de trabalho porque eu trabalho bem o que manja das assim palavras. também, Cris? É difícil, Lucas? Não sei se vocês sabem, mas a palavra trabalho, não é o Bim que sabe, vem da palavra tripalium, né, que era um instrumento de tortura, né? Então, o trabalho é uma tortura na palavra mesmo, né? E o trabalho ele foi encorajado a pessoa a gostar do trabalho pelos patrões, né? A cultura de dizer, não, você precisa trabalhar. Se você não estiver suando, você não trabalhou. Tem que ser aquele trabalho que você cansa. Esse homem tem valor, né? Tem valor para quem, né? Porque ele é pobre. O cara que não faz bosta nenhuma é o cara que é rico, que tem realmente valor na sociedade. É o cara que recebe o lucro do trabalho, do esforço do outro. E o dia que você fica doente e precisa sair fora, você vai, ele põe outro no lugar, nem lembra que você existe mais. Né? Então, por isso que eu não gosto de trabalho. O trabalho só enriquece meu patrão, só isso. Então, isso é que é legal. Você tem uma outra troca que ele nem sabe. Às vezes. O meu patrão, acho que ele nem... O nosso trabalho é o melhor, porque o nosso trabalho melhora o mundo. Né? Quando a gente consegue atingir e fazer bem feito, a gente consegue mudar a vida das pessoas. E eu acho que isso que é bacana na nossa profissão. Né? O SGP, o diário que tem que fazer. Né? Isso aí é cumprir tabela, né? Mas é falar com as vidas, né? Conversar com as pessoas, com as crianças. Explicar coisas que a gente não consegue explicar. Né? Como você falou. Né? Hoje, por exemplo, eu estava tentando explicar para a menina a questão do gênero, né? Porque ela está perdida, coitada, com a questão do gênero. Né? E aí você tem que falar sem falar, né? É uma coisa estranha, né? Falar algumas coisas nas entrelinhas para eles, até porque, hoje em dia, a gente
fala e, de repente, você falou alguma coisa que não era para falar e você é punido, né? Dentro da educação, né? A gente não pode ter uma voz total que a gente quer ter e deixar claro com extrema clareza, né? Então, acho que essa questão é muito difícil, né, na nossa profissão, porque a gente quer ajudar, quer explicar, mas nem tudo a gente pode dizer, né? Eles têm que descobrir, né? O que eu acho estranho também é que a gente vivia... Obrigado, Cris. A gente tinha cachoeira, fruta, a gente ficava andando por aí, namorando e comendo e fazendo festa e tal. E, de repente, a gente inventou máquina, o cartão de ponto, ônibus e tudo para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro para tirar férias, para ir nadar em cachoeira, pegar fruta. Aqui a gente já fazia tudo isso de graça, não precisava trabalhar para fazer isso. Não é? É esquisito, né? É estranho. Eu vou falar. Falteus. Meu patrão que me desculpe, mas hoje vai ficar me esperando. No mesmo horário de sempre, o relógio tocou como um louco. Desliguei e resolvi dormir mais um pouco. Foi aí que eu me atrasei. E como me atrasei? Levantei com a cara toda amassada. Parecia que eu tinha levado uma porrada. E o espelho ainda me disse, bem feito, quem mandou se encantar com a batucada? E olha que espelho não mente. Daqui a pouco eu não preciso nem de pente. E o que sobrou do meu cabelo está ficando tudo grisalho. Deve ser porque minha vida é só trabalho, trabalho, trabalho. Nesses tantos anos trabalhei pra caramba. Será que eu não tenho direito de passar uma noite no samba? O dia estando perdido, o salário será descontado, a menos que eu consiga descolar um atestado. Mas deixa isso para depois. Mandei meu filho ir no bar do seu Zé comprar pão e leite fiado. Apesar da miséria que eu ganho, no fim do mês o acerto é sagrado. Nem tinha reparado como o moleque cresceu. Já está até maior que eu. Queria ter mais tempo para cuidar que ele ande sempre no trilho. Mas se eu dou duro o dia inteiro, é para que o filho do meu patrão não seja também o patrão do meu filho. Meu barraco é o mais alto, o mais longe do asfalto, o mais perto do céu. E isso não é nenhum sacrilégio. Aliás, é até um privilégio. Daqui de cima dá para ver tudo. O sino da igreja, o quintal da dona Eurica, mãe do Zeca Cabeçudo, que lava roupa para gente rica e não reclama, apesar da canseira. Enquanto esfrega, vai cantando aqueles cantos de lavadeira. Lá embaixo, no pé da seringueira, tem um banco de madeira onde a velha guarda se reúne para aquela conversa corriqueira, um bom jogo de dominó, o carteado, todo mundo aposentado, gente cheia de sabedoria que aprendeu que a vida não é feita de correria e que toda vez que amanhece, acontece um novo dia. Olha só quem vai ali, se não é a Maria, mulher do Joaquim, que tinha um cachorro, que corria atrás de mim, quando eu pulava o muro para roubar suas goiabas. Ah, moleque sem vergonha, se te pego vai levar umas palmadas. Perdi a hora e pude perceber por um instante o que se passava bem diante do meu nariz, que para ser feliz eu preciso de tão pouco, dessas ruas sem asfalto, dessas casas sem reboco. Perdi a hora e pude ver que tudo que a vida nos dá é de graça, que nada em troca ela há de querer. Por isso trabalhem, trabalhem sim, mas não deixem de viver. É bonito, né? Nos remete a coisas de infância e de... É bonito. Ô, Caio, você não sabe como Olha é lá, bom. só quem vai lá, se não é a mãe do Zeca Cabeçudo. Existiu o Zeca Cabeçudo? Não, eu inventei. Ô, Na Serginho, verdade- já deixa no jeito no WhatsApp, para quando a gente faltar, já encaminha a mensagem lá. Já. Meu, agora é tudo pelo WhatsApp, É entendeu? bom. O Gunnar tem isso. O Gunnar fez um CD, né, de música, ele colocou essa poesia no meio, com fundo musical, tudo que ele tocava. E aí um cara... Encontro de compositores. No Encontro de Compositores, o CD que ele fez. E aí um cara que conhece ele estava com um carro, né? Aí esse carro... Ele foi na oficina consertar o carro, é um mecânico. Eu não aguento mais, eu só trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa, não vejo nem meu filho mais, não sei o quê. Aí o cara falou assim, escuta aqui
escuta que esse poema aqui. Aí colocou o poema, aí o cara falou, quer saber de uma coisa? Mano, não vou trabalhar não, mano, eu vou ficar com meu filho. E ficou, cara. Olha aí, depois o cara... O cara me conheceu depois. Você que fez aquela poesia, o cara me contou toda a história lá, foi mó legal, né? Eu incentivo muitas pessoas a pedir demissão, cara. A Nayara lá queria sair do serviço, falei, saia, meu filho, meu filho, eu não estou gostando do meu serviço, sai do seu serviço, cara. Você vai morrer, às vezes não dá tempo, você tem um infarto, né? Já pensou em montar uma igreja, um estabelecimento, assim, pra você dar uns testemunhos? Coach assim? de desempregado. Não, ele devia ir nas empresas, oferecer para as grandes empresas. Assim, como chega sair lá, do serviço? coach. Encorajar as pessoas a pedir a conta. Como é que é? Eu despedi o meu patrão? O Zé Pedir meu Cabaleiro? patrão. Despedi o meu patrão, né, meu primeiro emprego. Né. Zé Cabaleiro. Eu sou de uma época que você passava assim, agora meu filho, é até legal, é tão bom ver meu filho não ter que fazer o que eu fiz, sabe? Eu fui meio relaxado também, mas, pô, já trabalhei pegando água de esgoto para análise, já feirante. Puta, cara, esse trabalho é pesado, assim, né? Motoboy por Como muito que é a tempo. história das profissões que você foi abraçando e elas foram se extinguindo? Eu fiz curso, né? Eu fiz curso de consertar a máquina de escrever, aí todo mundo começou a ter computador quando eu acabei o curso. Aí eu fiz um curso aqui não sei se aqui na 7 de Abril, aqui eu fiz um curso de operador de telégrafo, porque tinha uns caras que operavam telégrafo lá no Parque Santo Antônio que tinha ticket, então eu quero ganhar ticket também. Aí o legal era ter ticket, né? Aí eu acabei o curso de operador de telégrafo, inventaram o fax. Aí você mandava os textos, tudo rapidinho, acabou o telégrafo. Aí eu estudei história, o filho da puta do Bolsonaro vai acabar com a história lá, não vai ter mais aula de história, agora misturou tudo. Esse povo é tudo. Eu não posso estudar nada que acaba, velho. Tem um amigo meu que falou, rapaz, não estuda ginecologia, não, que negócio calma. Qual que é agora? Onde a gente estava? Que eu pedi faltei o serviço e o sou, né? Que você... Sou. Saiu nesse, né? Não sei se foi nesse ou no outro. É que eu estava olhando aqui o poema que eu falei que eu fiz, Ah, inspirado tá. no Não, então cotidiano do trabalhador. Não tá vamos aí. nessa, inspirado nessa do Serginho? Não exatamente, mas com o mesmo tema. Tá. Porque a gente, às vezes, vive umas humilhação, né? Aí a gente também transforma em poesia para justamente, enfim, seguir. Esse poema chama Cotidiano. E é um relato, enfim, é um poema meio relato de um trabalhador, assim, ou uma trabalhadora. Qualquer um de nós que estamos aqui, na real. Naquela manhã, quando lhe disseram bom dia, nada sabiam dos percalços em seu caminho. Nem notaram que aquele sorriso gentil era sua tentativa diária de driblar as intercorrências da pobreza. Outono travestido de inverno, vento frio atravessando a espinha. Antes das 6 da manhã já estava ele ensaiando um banho gelado na merda do chuveiro queimado. Enquanto isso, nas redes sociais, o avanço do conservadorismo era a pauta mais urgente do dia, diante do discurso de um fundamentalista composto de deputado, Feliciano. Mas disso ele nada via nem nada entendia. Seguia com sua obrigação, chegar ao trabalho, ser um bom funcionário, quem sabe, em algum momento, merecidamente alcançasse um aumento. Convidado para o almoço com os colegas, no restaurante da esquina do trampo, recusou, justificando inúmeras atribuições para dar conta, e novamente mostrou seu gentil sorriso, para disfarçar a fome e a vontade que as migalhas em sua carteira não lhe deixavam sanar. Tentava não pensar nas questões presentes a cada final de mês. Abstraiu olhando os carros pela janela e, sem querer, lembrou de um tal filme, Velozes e Furiosos,
Ele, nem tão veloz, nem tão furioso, se deu conta que há meses não lhe sobra um qualquer para sequer ir ao cinema. Homem de conduta padrão, era casa, trabalho, trabalho, casa. Ele que nem de cachaça era, reduzido a um homem-máquina, alienado de si mesmo. Fim de expediente. Diante da carona negada pelo motorista, seu sorriso gentil esmoreceu. Sentia sua dignidade lhe escapando. Observou seus sapatos gastos, firmou no longo caminho que teria pela frente. Seguiu, parou, maldize todos os santos que conhecia, xingou pai, mãe, destino e a própria sorte. Seguiu, sentou, dormiu e não foi trabalhar no dia seguinte. Sorriu para si mesmo. Queria simplesmente existir. Ainda que a esperança fosse um pão amanhecido, a pobreza nunca, nunca, nunca será capaz de lhe tirar o coração. É isso. Ele faltou no serviço. Eu vi. A gente trabalha aqui, todo mundo aqui, ninguém... Dificilmente a gente vai ficar rico trabalhando, mas a gente deixa muita gente rica com o nosso trabalho. Nossa. 15. Olha, sabe o que me lembrou? O Raduan Nassar me lembrou um conto que tem... Naqueles livros que é os 100 melhores contos e tal. É lindo, tem um conto do Raduan Nassar lá, que ele chega em casa, mais ou menos assim, e não decide não trabalhar e não sei o quê. Mas o conto é lindo, gente. É 1,5 páginas e ele dá um pontapé na rede, como se ele fizesse um balanço, né? E aí ele se joga. Dali a gente não sabe para onde ele vai, mas é um balanço que... Bom, só isso. Me lembrou o Raduan Nassar. Quem quiser, leia, procure esse conto, que é maravilhoso. Temos 15 minutos aí para nós ainda prosear ou versar. E... a gente podia fazer um pedido, e se alguém quiser fazer uma pergunta também, alguma observação, tá? Sinta-se à vontade. Olha lá. Quando você descobriu que tinha o dom e o talento para fazer poemas, como que você descobriu? Veio naturalmente ou você se inspirou naqueles poetas de ruas? E o que você acha dos poetas de ruas? Porque eu acho incrível, né? É uma inteligência incrível que eles têm. Porque eles chamam as pessoas e, na hora, eles fazem aquele poema e fala da vida da pessoa. Então, isso é uma coisa muito linda. O que você acha desses poetas de rua? E em quem que você se inspirou para ser um poeta? Eu tenho que gostar muito dos poetas de rua, porque eu também sou um poeta Cida. de rua. Né? Obrigado, Cida. Eu sou poeta de rua também, né? Não sou poeta de academia. Né? E eu não sei como eu descobri. Desde pequeno eu sabia que eu sabia escrever, né? Eu sentia isso. E eu fico muito tranquilo para falar isso, porque, por exemplo, a pessoa... Às vezes, agora a gente acostuma mais, né? A pessoa tinha uma vergonha de falar que era poeta. Né? Não sou poeta, não sei o quê. Mas é normal, eu sou poeta, outro cara toca música, outra pessoa faz arte, né? Outro tipo de arte. E a gente valoriza muito também essa arte literária, mas, por exemplo, um cara que levanta uma parede e tal, faz uma casa, ele é um grande artista também. Só que o glamour está no artista do palco, né? Mas tem vários artistas no dia a dia. Eu lembro que aqui do lado do Mapping, aqui, quem é mais velho, não sei se vocês lembram. Do lado do Mapping aqui tinha um policial de trânsito que esqueci o nome dele. E ele era uma figura, cara. O cara ia atravessar a rua, ele vinha com a caveirinha assim. Você via atravessar no farol vermelho, ele apitava assim, vinha com caveirinha assim para você. Volta. E o cara era um policial, né? Quer dizer, um puta de um artista, né? Quem dera todos os policiais fossem assim, artistas, né? Mas não são. E que eu me inspirei muita gente, muita mesmo, né? Eu me inspirei muito no samba.
eu me inspirei nesses caras que você está falando. Sempre gostei muito de embolada, de ver os caras fazendo isso na rua, no ônibus, na Praça da Sé. Eu era office boy, sempre eu passava, eu parava para ver os caras fazendo. Mas a minha maior inspiração poética é o Mano Brown, porque ele falava tudo que acontecia comigo, né? Eu só não era preto, mas o resto tudo era a mesma coisa, acontecia muita coisa semelhante. E eu falava, pô, agora tem um cara falando na rádio o que acontece comigo. Ele me representa demais, né? Muito, né? Vocês mais velhos também, todo mundo lembra que o único cara que falava do meu bairro era o Gil Gomes, né? De repente o Mano Brown começa a falar também de uma outra forma, né? O Gil Gomes falava das mortes dos bandidos. E o Mano Brown falava quem eram os verdadeiros bandidos do bairro, né? E aí a gente vai olhando de uma outra perspectiva. Porque chega uma hora que eu me senti um marginal. Eu ia arrumar emprego, eu tinha que fingir do bairro que eu morava. As pessoas tinham receio de ter um cara do Parque Santo Antônio trabalhando ali. Imagina para um negro, era mais difícil ainda. E aí o cara coloca um outro ponto de vista, né? Ele faz eu enxergar o bairro do outro lado, de dentro mesmo, né? De dentro para fora, né? E aí eu falei, opa, eu quero fazer isso aí que esse cara faz. E eu não sei tocar, não consigo cantar e bater na palma da mão ao mesmo tempo. Parabéns para você, eu não consigo. E aí eu falei, putz, mas como que eu faço para fazer isso? E aí foi muito legal, porque de repente eu estava lá numa roda de samba, falando poesia e fazendo parte do samba, às vezes ganhando dinheiro com a roda de samba, fazendo apresentação. Falei em lugar de hip-hop, né? Conheci o Mano Brown, mostrei minha poesia para ele, conversei com ele. E isso foi me levando para vários lugares muito legais e a poesia me ajudou muito. Não tenho um emprego hoje que eu não posso falar para você que eu passo necessidade, mas graças à poesia, se não fosse a poesia. Suzy, você falou ao pedido? Você podia fazer pedido, alguma coisa? A Diane ia fazer tá. Eu acho que eu não sei se vai dar. Porque essa coisa do trabalho tem um poema muito bonito. mas ele é muito grande. Acho que tem pouco. 5 minutos. Alguém mais queria alguma pergunta? Eu tenho uma sugestão, que tem que fazer esse negócio aqui, ó, com o Augusto e o Serginho, porque é uns contadores de caos muito bons, gente. Augusto, que Serginho. isso? Cadê o Augusto? Estava aí. Está ali, ó. Aí, ó, a menino- pareia certinha. O menino que roubava livros. Nossa, não, muito bom. Só filmando tudo. Não, mas vamos continuar mais um pouquinho. Hã? Raíssa. Ô, pai. Tudo bem? Queria perguntar para a Jennifer assim, né? A gente tem visto tantos eventos de literatura e a gente fica tanto nessa questão assim, o nosso lugar, e até entre a literatura dita periférica, né? Que eu não gosto muito, mas é dita periférica. A gente vê vários eventos assim, venham para o evento, aí você vê 7 autores negros, negros não homens, né? 7 autores homens e não vê uma mulher. E o que a gente faz, cara? Que isso tem batido muito na minha cabeça, para não ser agressiva, mas, ao mesmo tempo, levantar essas questões, que como é que tem um evento com 7 homens? Né? Cadê as mulheres escrevendo? Eita. Tanto é que, quando você sugeriu, você falou o Augusto e o... Aí, não, no Conversa Vai, Conversa Vem, a gente sempre tem um homem e uma mulher. Não, e eu tenho que ficar no meio, mais ou menos, mas porque não tem como... Mas essa é uma opção também que a gente optou, já respondendo e pensando nessas coisas que a gente realmente tem pensado. Né? Eu tenho acompanhado algumas autoras que têm feito esses enfrentamentos, né? Então, publicamente, acho que saiu uma lista o ano passado de poetas, enfim, aí só saiu homens e também não tinha nenhuma escritora negra, enfim. Acho que algumas pessoas têm se proposto, algumas autoras têm se proposto a esse diálogo, esse debate publicamente, nesse circuito literário mesmo, que são reconhecidas dentro de um circuito literário amplo, não circunscrito, mas eu acho que, pensando no circuito literário periférico ou no circuito literário em que nós somos as agentes, eu acho que a gente cria força quando a gente cria os nossos eventos com as nossas narrativas, né?
eu acho que não sei se... Estou falando hoje, né? Talvez no passado eu acho que tinha que meter o louco mesmo. Em algumas situações, acho que tem que meter o louco, chegar lá e fazer intervenção. Mas eu acho que se a gente cria um eixo de encontros das escritoras mulheres e começa a fomentar isso, e não só nos espaços institucionais, mas mesmo fazer encontros de escritoras dos nossos territórios, que eu acho que isso talvez seja uma coisa que eu tenha sentido falta, cada uma muito pulverizada, fazendo seus trabalhos e passando por esses perrengues de sempre ser colocada ou como a única, ou, enfim, mesmo quando está presente com outras mulheres, não necessariamente a gente está... Algumas estão pensando, mas eu estou com visibilidade, e aquela outra aqui não está. A gente tem alguns problemas para debater entre nós, né? Então, nesse sentido, eu acho que seria importante a gente pensar em construir esse movimento de fortalecimento entre nós, que escrevemos nos nossos territórios e que somos mulheres, enfim, né? Literatura periférica, literatura negra, enfim, com todas as nuances aí literárias que a gente produz. Mas eu acho que esse pode ser um movimento, porque foi isso que aconteceu. Estou falando um pouco da experiência do Fala Guerreira, né? Outras experiências que a gente foi vivendo, que a gente falou. Então, se vocês não nos querem, a gente vai criar nosso próprio circuito. E aí não é no sentido também de a gente não vai mais trocar ideia com vocês, não vai falar com vocês, mas a gente precisa entender o que a gente faz, se fortalecer naquilo que a gente faz, e aí as outras pessoas começam a olhar para a gente, não podem mais nos ignorar. Eu acho que tem esse movimento que é importante, e eu acho que já fica aí a deixa para a gente pensar em alguma coisa. Encontro das mulheres escritoras da Zona Sul, por exemplo. Acho que seria super potente, não precisaria de edital, não precisaria de nada, precisaria de um espaço e da disponibilidade, um cafezinho e a disponibilidade das pessoas. Acho que seria incrível e talvez a gente pudesse ampliar isso mais adiante, assim, mas esse movimento. Não está rolando, então vamos fechar aqui nós e vamos ver como é que as pessoas vão nos ver quando vê que não somos só uma ou duas, quando vê que nós somos 25, 30, 40, 50 ou mais. Enfim, não tenho uma resposta precisa, mas acho que é mais ou menos por aí. Está encerrando. Podia acabar com poesia, né? Sempre é bom. Poesia. Mais uma poesia de cada um, e aí a gente encerra. Olha, gente, tinha muita coisa. Esses dois são muito frutíferos, né? Sei lá. Tem um trabalho muito maravilhoso. Tinha muita coisa para ir daí. Eu separei tanta poesia para ir, mas foi bom que fluiu também. E fomos para outros caminhos que a gente nem imaginava. Fiquem à vontade, então. Quem quer ir primeiro aí? Passamos 21 anos calados e depois começamos a falar. E antes que calem a gente de novo, a gente vai falar de novo. Sou destro, de pé, de mão e de resto, principalmente de pensamento. Embora minha certidão de nascimento não ateste tal debilidade, no ato da criação, o meu cérebro foi dotado somente pela metade, na parte direita, onde vai a emoção. E o que importa se ninguém vê isso, senão como uma incapacidade? Poderia eu bater a porta de todas as empresas dessa cidade, que, como poeta, jamais teria carteira assinada. Para o critério dos RHs, poeta não vale nada. Sou franco. Meu poema é mera franquia do que chamam sentimento. Um filme em preto e branco, um plágio. Meu coração é um instrumento guardado numa caixa escrito frágil. E nos rios de lágrimas que derramo, lanço meu barco sem remo. Sou levado ao meu legado e não reclamo da sorte a mim destinada, pois, sendo eu poeta, não almejo ser mais nada. Chegou no ápice, né? Talvez é isso que a Cida falou ali, é isso, né? Os poetas de ruas se sintam, né, contemplados. Você que gosta desse, tem um filme que chama O Homem que Virou Suco. Quando você puder, você assiste, se você não assistiu já. Fala do poeta de rua. Bom, então vamos lá. Gente, eu fico brisando. Eu também gosto muito desse lance de pensar a música como inspiração para a escrita.
Então, esse poema, a princípio, ele chama Eu Só Quero Amar. Ele é dedicado ao mestrão Tim Maia. Mas, enfim, não sei se tem a ver exatamente com as coisas que o Tim Maia falava, mas estamos aí. E a bateria vai acabar. Deixa eu ver se a bateria vai acabar, gente. Não, não. Você tem na internet? Não, tem não. O tempo tem sido, para mim, algo escorregadio por demais. Eu percebo que, na cidade, andamos na contramão de nós mesmos. Capitalismo empurrando para um lado, vontades pendendo o oposto. O que sobra? O que sobra é neurose. Eu queria mesmo sair por aí dançando com uma saia rodada e convidando as pessoas para essa entrega. Mas, certamente, seria eu, novamente, a doida desvairada da vida, errante ser. Deusa, ó deusa, essa que olha por nós, por que tanta rigidez? Por que ainda tanta miséria? Por que o horizonte é tão distante ainda? Por que tantas grades e prisões dentro e fora de nós? Eu quero regar meus sonhos para florir um mundo de possibilidades, mas eu olho ao meu redor e tudo tende à escassez. Falta dinheiro, falta cumplicidade, falta afeto. Eu tenho medo de esquecer tudo que já fui, tudo que ainda quero ser. Eu tenho medo que a dureza me atinja. Eu tenho medo de pronunciar aquela maldita frase: não aproveitei a vida. Eu tenho medo de não ter mais esperança, medo de não conseguir prestar atenção na criança que cresce e vai se tornar um homem daqui a pouco. Mas meu medo maior é a incompreensão. Ultimamente tem me faltado a poesia desses olhos meus que já foram tão ingênuos. Mas como ser ingênua, viver na rua, as vielas, favela? A malícia me fisgou. Eu ando como uma ratazana, revirando bueiros e escombros, mas ainda aceito flores, abraços e cantigas, porque em mim mora um arco-íris. Vez em quando ele sai depois da chuva. Quem me dera café fosse só sabor e não forma de enganar a ansiedade. Cigarro fosse só fumaça e descontração e não forma de aliviar a frustração. Quem me dera cachaça fosse só degustação e não fuga para afogar as mágoas. Sou polvo, entre obstáculos e tentáculos na guerra diária. Sou flor de laranjeira que cheira suor no fim do expediente. Sou indivíduo e coletivo. Entre a razão e a emoção, uma fresta aberta, de incógnitas, incoerências e loucuras coloridas como bolas de sabão. Quando olho meu rosto no espelho, ele sempre me devolve uma pergunta. E aí, Maria, vai ficar me olhando com essa cara? Então eu me aprumo, me ajeito e sei que não é tempo de se lamentar. Os cães estão a ladrar. Se vacilar, nos estraçalham. Mas nós que sentimos o peso do mundo nas costas, derrubaremos os muros que nos apartam de nossa dignidade, da nossa verdadeira expressão de ser no mundo, e dançaremos a dança da liberdade como nunca dançamos na vida. Eu quero uma cidade sem padrões, sem patrões, sem colonizadores, e, quem sabe, assim, já seja possível viver sem analgésicos, ansiolíticos, sem demagogia e sem discursos de uma dita inteligência patriarcal, embranquecida e ensimesmada. E, enquanto não, eu escuto o bom e velho Tim, reafirmo os passos do caminho. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, pensando melhor, eu não quero dinheiro, eu só quero amar. E você? Você vem? É isso. Antes de você encerrar, o Serginho vai mandar mais uma aqui. Não, eu queria que você encerrasse, é só um recadinho. É quando você olha esse prédio aqui atrás, aqui, você está vendo um monte de africano aqui nesse prédio, pessoas do Haiti trabalhando aí, e a gente está aqui, eu estou aqui para ajudar um parceiro nosso que está vindo da África, um grande poeta africano chamado Hermes Panzo,
que, nesse momento que a gente vive no Brasil, esse país que sempre foi hospitaleiro, conhecido por atender bem o imigrante, está rejeitando imigrante, principalmente se ele vier da África, né? Ainda mais quando ele sai da África e passa por Cuba, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que imigrantes e comunistas não são bem-vindos aqui dentro desse país, né? Então, esse momento precisa acabar, né? Porque a gente tem que entender que nem o comunismo e nem o africano é criminoso, né? Para quem não quer africano aqui dentro, porque eles vão causar não sei o quê, é só olhar o tanto que esse povo trabalha aí, ó. Aqui está gerando economia para o nosso país, está gerando emprego aqui dentro dessas galerias. Então, você não pode rejeitar o africano aqui dentro, e a gente não pode rejeitar gente de país nenhum, né? Porque, quando isso aqui foi feito, não tinha fronteira. Beleza? Eu quero agradecer, então, Serginho, pela generosidade, né? Agradecer bastante o Marco também pela compreensão, né, nesse momento, porque o Herme também não pôde, e pela força de todo o projeto, sempre aqui no Sesc 24 de Maio. Marco, obrigado. O pessoal da biblioteca também. O seu nome eu não sei. Alessandra, muito obrigado. E agradecer a Cris e o Lucas, os professores que vieram também do Sinésio, e aos alunos e alunas presentes aqui. A Jennifer Nascimento, muito obrigado também por ter aceitado estar com a gente nesse... Estou meio cambaleada hoje, né? Vocês dois, vocês dormiram mal. Eles estavam falando, porque os dois, ele também dormiu muito mal essa noite, né? E a Jennifer também. Eu falei, nossa, os dois... Mas, pô, vocês seguraram bem, meu. Vocês foram para o samba. O 20 de novembro, gente, é isso. É luta e também festa, porque só de luta também a gente não vive, não. Tem que ter prazer também, tem que ter afeto, tem que ter festa. É isso. Tá bom, Jennifer. Então, gente, muito obrigado. Obrigado aqui, Raíssa, Diane, Júlia, a turma toda que está aí, Marquinhos, Olé, Azar, Nayara, a Suzy, Augusto Cerqueira, tá bom? A Dora, o meu companheiro aqui, eu não sei ainda. Que legal. Como é que é seu nome? Alex. Ô, Alex, seja bem-vindo, então. Sábado a gente tem um outro encontro aqui, às 17 horas, com a Helena Silvestre e o Nibrizante. Então, quem puder vir também será bem-vindo. Esse sábado agora. Depois de amanhã. Depois de amanhã? Depois de amanhã. Esse feriado atrapalhou todo o povo, né? E você, minha querida? Rafaela? Valeu a presença aí. Até registrou tudo aí, ó. Obrigado, gente. Ó, então, valeu mesmo. Todo mundo aí, um bom retorno aí. É isso aí. Obrigadão. E viva o Herme.